Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos à live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Nossa gratidão por estarmos juntos mais uma vez, por vocês nos acompanharem, compartilharem, mandarem as suas mensagens, o seu boa noite. Para nós é muito importante esse contato virtual, esse trabalho que a gente faz de bastante alegria para nós e a gente espera continuar chegando aí aos lares de vocês, podendo trazer um pouco de conforto, de orientação, de esclarecimento com os nossos amigos palestrantes, que sempre trazem muitas coisas importantes para nós. E hoje conosco nós temos a nossa querida amiga Emília. Boa noite, Emília. Boa noite, Adriana. É sempre bom estarmos aqui e agradecendo a você mais uma vez por aceitar o nosso convite, pela oportunidade dessa reflexão de hoje. Eu é que agradeço. E o tema que a Emília nos traz hoje, Emília, que é trabalhadora da casa e palestrante, traz o tema bem a calhar para a nossa reflexão, que se chama oportunidades. Então, hoje vamos ver quais são essas oportunidades que a Emília vai nos trazer, quais as reflexões para nós levarmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e que nós possamos estar todos conectados, fortalecidos na nossa fé, nas nossas convicções, buscando sempre renovar nossa esperança. Então, para darmos início, vamos à nossa prece. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela nossa jornada, agradecer pelo dom da vida, por estarmos aqui encarnados, com a possibilidade de aprender, de nos melhorar. Agradecer ao Mestre Jesus pelos seus exemplos e por estar sempre à nossa frente, ao nosso lado, derramando sobre nós as suas vibrações e o seu amor. Agradecer também aos nossos amigos espirituais, aos nossos protetores, pelas intuições, pelo cuidado que tem conosco, e que essas bênçãos possam envolver a todos nós, a todos os nossos familiares, os nossos lares, os nossos amigos, envolver a nossa amiga Emília, que hoje fará as reflexões da noite, que ela seja sempre abençoada, envolvida nessa paz e nesse amor, auxiliando no seu trabalho de divulgação da doutrina. E com a oração que Jesus nos trouxe, vamos dar início ao nosso encontro da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Emília, fique à vontade. Certo, muito obrigada. Boa noite a todos novamente. É uma satisfação poder estar aqui com vocês para passar alguns ensinamentos,
da nossa doutrina, da nossa querida doutrina espírita. E hoje o que nós vamos conversar é a respeito das oportunidades. E para começar, nós vamos ler um pensamento. Cada dia é oportunidade de ascensão do melhor. Cada tarefa edificante é degrau com que podemos subir às esferas superiores. Todos respiramos em planos distintos e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Esse pensamento está no livro de na psicografia de Chico Xavier, livro Ainda Hoje, na página 48. É muito profundo esse pensamento. Por quê? Porque todos os dias Deus dá uma oportunidade para o ser humano, né? Subir para a evolução, para a sua evolução, né? E ele usa aqui, todos respiramos em planos distintos. Então, ele usa o ar, né? Porque todos nós necessitamos do ar para a vida. Então, quando ele coloca, respiramos em planos distintos, e todos podemos alcançar horizontes mais altos. Quer dizer que Deus dá oportunidade a todos de poder galgar os planos, né, os horizontes mais altos, como na respiração, que todos nós respiramos, nós necessitamos do ar para respirar. E as oportunidades, elas chegam, né? Elas chegam e nós temos que aproveitá-la da melhor maneira possível. Então, é muito profundo esse pensamento, né? A origem da palavra oportunidade, ela vem do latim, opportunitas, artes, e ela dá um sentido de situação ou ocasião favorável. O significado da palavra oportunidade no idioma português significa circunstância favorável para que alguma coisa aconteça. Os sinônimos de oportunidade: ensejo, circunstância, situação, momento, ocasião, conjuntura, uma chance. Essas são palavras sinônimas de oportunidade. A oportunidade tem característica de oportuno, do que ocorre em momento adequado, em momento oportuno. Por exemplo, consegui aquele trabalho porque tive a oportunidade. Então, as oportunidades, elas surgem, né, em momentos oportunos. Elas são palavras, elas aparecem na nossa vida, né? Então, oportunidade é uma circunstância favorável para que alguma coisa aconteça, um ensejo. Por exemplo, estava esperando a melhor oportunidade para lhe dar as boas-vindas. Então, é uma oportunidade. Tudo na vida se resume em oportunidades.
tanto na vida material como na vida espiritual. E quem favorece essa circunstância é Deus, revitalizando a esperança do ser humano, certo? Tudo o que as oportunidades, elas acontecem na vida da nossa, porque elas acontecem na nossa vida. E é tudo por Deus. E nós temos que aproveitar essas oportunidades que nos acontecem, né? Procurar sempre usá-las da melhor maneira possível. Como, assim, procurando sempre... Deixa eu pegar minhas anotações aqui. E a oportunidade, ela está ligada diretamente na esperança. Então, nós temos que ter esperança. Justamente é a esperança que flui a oportunidade, né? E o ser humano, na busca da conquista do potencial dele. Então, ele tem que ter a oportunidade, ela está ligada diretamente na esperança, tá? A esperança está ligada diretamente na vida de todos nós, porque faz com que, através das oportunidades, possamos buscar a nossa evolução constante. Emmanuel, né, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, capítulo 51, em Oportunidades em Nós, ele fala: oportunidades em nós, né, de Emmanuel. Só pegar aqui as minhas anotações, tá? Perdão. Então, Ceifa de Luz, oportunidades em nós. Ele nos fala a respeito da esperança. Procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar. Então, se nós nos apresentarmos a Deus como trabalhadores, né, nós não temos que nos envergonhar. Não admitas que o bem se processe à distância do esforço paciente, o que o concretize. O Criador estabelece a árvore na semente. A criatura pode protegê-la e aperfeiçoá-la. Recebes da divina providência o tesouro das horas, o apoio do conhecimento, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti. Então, a divindade dá tudo para nós. Ela dá tudo para nós. Você recebe da providência o tesouro das horas, né? O tesouro das horas é a sua jornada, é o seu dia, que você tem que aproveitar a cada minuto do seu dia em coisas boas, né? Então, você tem que aproveitar o apoio do conhecimento que a divindade te dá, a possibilidade de agir, o benefício do relacionamento, mas a formação da oportunidade para que te realizes nas próprias esperanças depende de ti.
Por isso que já foi dito que a esperança, ela está ligada direto na oportunidade. Ela dá aquele ênfase, né? Porque o ser humano, ele nunca está satisfeito com o que ele tem, né? Então, ele tem aquela esperança de conseguir algo melhor, se depurar mais, evoluir mais, conquistar mais coisas para ele. Então, isso aí dá, assim, uma esperança, né? E ela está ligada direto nas oportunidades. E Deus dá essa oportunidade para o ser humano, né? Para que ele possa progredir, né? E só o que ele faz, para que ele possa progredir, a esperança ela está presente. Mas como essas oportunidades vão se realizar, Deus dá as oportunidades, mas como ela vai se realizar, como a humanidade, o ser humano vai aproveitar essa oportunidade, depende dele, né? Aproveitar a forma como ele vai, vai fazer com que essa realidade se realize. Não há confiança profissional, continuando na ceifa de luz, não há confiança profissional sem o devido certificado de competência. Não disporá efetivamente da máquina sem conhecer-lhe a engrenagem com a respectiva função. Ou seja, para você desempenhar bem essa oportunidade que vai te aparecer, você tem que fazer uma autoanálise, se você tem condições, se você tem conhecimento, para você poder aproveitar essa oportunidade da melhor maneira possível. Então, você vai ter que ter algum conhecimento. Nas áreas do espírito, as leis são as mesmas. Quer dizer, lá na parte espiritual, né, na parte do espírito, quando nós estamos no plano espiritual, em espírito, então as oportunidades também são as mesmas, né? Então, Deus dá essa oportunidade também para os espíritos desencarnados. Esforçar-te-ás em adquirir entendimento, praticará o respeito aos semelhantes, acentuarás, quando possível, as tuas prestações de serviço em apoio dos outros e angariarás a simpatia de que necessitas no próximo, a fim de que o próximo te auxilie na edificação dos teus ideais. Então, também, nas oportunidades, a gente tem que ter o quê? Um bom relacionamento com o próximo, porque ninguém executa nada sozinho. O homem, ele é um ser sociável, então, você depende das outras pessoas, né? De uma boa amizade com o próximo, para que ele possa também te auxiliar na concretização dessa oportunidade que lhe surgiu. Então, nós precisamos também do próximo, da ligação com o próximo. Né? Então, credenciará a ti para que a oportunidade te valorize. Então, se você for um ser centrado, né, que você apareça uma oportunidade para você, você vai, em primeiro lugar, verificar se você tem o melhor meio de você aproveitar essa oportunidade. E com o auxílio
das outras pessoas, né? Dos seus amigos, dos seus conhecidos. Então, para a concretização da oportunidade, você necessita também que outras pessoas participem, né? Que é o seu próximo. O próximo é o mais próximo de você, né? No caso, são as suas amizades, que você faz durante a vida, né? No caso das oportunidades, são os seus conhecidos, né? Em qualquer tarefa de melhoria e elevação, em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esquecemos de que a possibilidade nasce de Deus e o trabalho vem de nós. Então, Deus, ele dá a possibilidade, né? Ele nos dá essas condições, ele não nos dá a oportunidade, mas o trabalho, o desenrolar, o aproveitamento, vem de nós, né? A forma como nós vamos aproveitar essa oportunidade, a maneira como nós vamos conduzi-la, tudo depende de nós. Deus dá a oportunidade e nós temos que aproveitar. E essa oportunidade Deus dá para todos. Então, nós temos que saber a maneira como nós vamos colocá-la, usufruir, né? As oportunidades que Deus dá ao ser humano, através da força motriz da esperança, depende do trabalho de cada um, a realização do seu ideal. Então, depende das condições de cada um, quando encarnados ou desencarnados, pois o trabalho não para na evolução. Então, nós estamos em constante evolução, tanto encarnados como desencarnados. Quando nós estamos no plano espiritual, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos trabalhando. A doutrina espírita, ela nos coloca que Deus, ele dá o espírito é velho, mas o corpo, ele é novo. Então, Deus dá essa casa, né, que é o corpo físico, para que a gente possa aproveitar da nossa reencarnação da melhor maneira possível. Usufruir de tudo em busca do quê? Da nossa melhora, né? Em busca do nosso aperfeiçoamento moral, né? Que é isso que Deus quer, é o nosso aperfeiçoamento moral. E o Espiritismo, ele traz tudo isso para nós. A questão é só do estudo, porque nós estamos cada vez mais no nosso progresso. Deus não tem pressa do nosso progresso. Quem tem pressa do nosso progresso somos nós. Conforme consta no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus. Porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra. E após o trabalho virá o repouso. Então, nós devemos agradecer a Deus, né? Nós que temos o conhecimento e somos estudiosos da doutrina espírita, que nós temos, assim, uma fé raciocinada,
né? E essa fé é de uma firmeza inabalável, né? Então, nós sabemos que nós somos submissos a Deus, né? Então, com certeza, depois de todos os nossos esforços e tal, na nossa transformação, né, que se conhece o verdadeiro espírita, pela força que ele faz para se modificar moralmente, né, para se aprimorar, para conseguir sanar os seus defeitos, né? Então, depois de tudo isso, vem o repouso. Quando Emmanuel fala que é o ser humano que escolhe a maneira de fazer realizar as oportunidades, ele se refere ao livre-arbítrio, tanto na matéria como no espírito. Porque se assim não fosse, como fica o mérito do aproveitamento na escolha e da produção do resultado? Então, a doutrina espírita, ela prega o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, ou livre-alvídrio, são expressões que denotam a vontade livre de escolha. As decisões livres dadas por Deus ao homem. O livre-arbítrio também pode ser uma crença que defende que a pessoa tem o poder de decidir as suas ações e pensamentos, segundo seu próprio desejo. Então, nós temos que ter o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, você escolhe como que você vai desenvolver a sua jornada reencarnatória, como os seus procedimentos, né? Deus dá esse livre-arbítrio. No caso das oportunidades, então, elas nos aparecem. Dependendo do seu livre-arbítrio, né? A maneira que você vai fazer o uso dessa oportunidade. Deus dá essa liberdade para você. Ele dá a capacidade, a liberdade de pensamento, de escolha. Então, você é que vai decidir como você vai usar essa oportunidade que Deus deu, né, trouxe no seu caminho, na sua vida. Então, nós temos essa força decisória de como que nós vamos fazer uso dessa oportunidade, como que nós vamos usar, né? Como que nós vamos fazer a direção do nosso caminho, através das nossas vontades, porque Deus faz isso, por que que ele faz? Porque se ele não der o livre-arbítrio, ele não tem condições de atribuir mérito. Então, o livre-arbítrio, justamente, ele existe, nas pessoas, essa liberdade de vontade existe, para que Deus possa colocar mérito nas suas ações, né? Senão não haveria como. Então, dá-se essa liberdade de vontade, né? De procedimento. O Espiritismo afirma que toda causa provoca um efeito, e que todo efeito advém de uma causa. Neste contexto, Deus é a causa primária de todas as coisas. Afirma-se que o livre-arbítrio ganha proporções maiores à medida que o grau de evolução moral e intelectual do espírito se desenvolve. O livre-arbítrio pode ser limitado em determinadas situações,
quando, por isso, proporcionar a evolução na condição moral e intelectual do espírito. Como, por exemplo, no caso das reencarnações compulsórias, onde o espírito ocioso é compelido a reencarnar, mesmo contra sua vontade, subjugando-se seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha que temos dentro das limitações que nos impomos por falta de evolução moral ou intelectual, ou seja, a falta de conhecimento. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele tem condições de usar o livre-arbítrio para se favorecer, né? Mais ele tem condições de fazer isso. Então, às vezes, a gente deixa de usar a melhor escolha por falta de evolução moral, né, intelectual, e também por falta do próprio conhecimento, né? Lembrando que a nossa doutrina espírita prega que o espírito é o ser pensante, e o corpo é a casa do espírito, dado ao homem a cada reencarnação. Então, o espírito, ele é o ser pensante, né? E o corpo é a casa do espírito, que Deus, na sua misericórdia, ele dá ao homem, né? Através da nossa reencarnação, da reencarnação. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 23, o espírito é o princípio inteligente do universo. Na questão 24, inteligência é atributo essencial do espírito. Uma ou outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. O intelecto é a função cerebral, possibilidade de conhecer, aprender pela inteligência. Inteligência é a faculdade de pensar, faculdade pensante do espírito. Então, o espírito que pensa, porque o espírito é o ser inteligente do universo. E ele tem uma função cerebral chamada intelecto. Então, ele usa através do pensamento, quanto mais ele pensa, mais o intelecto dele evolui, progride, ele adquire mais conhecimento, porque o espírito é o ser pensante, e o intelecto, ele é uma função cerebral, e esse intelecto, ele é conquistado pelo pensamento. Quanto mais o espírito pensa, mais ele progride. Quanto mais ele adquire conhecimentos, né, mais ele progride. Mas a inteligência, quem dá é Deus. E nós usamos esse pensamento como para aumentar o nosso intelecto, os nossos conhecimentos. E através de quanto mais depurado, mais evoluído o espírito ele faz um melhor uso das oportunidades que lhes aparecem, que Deus coloca no seu caminho, né? Quanto mais ele se aprofunda, né, nos conhecimentos, usa dessa inteligência que Deus deu,
usa o seu intelecto, aprofunda no seu intelecto. Por isso que existe os espíritos que evoluem mais e outros menos. Por quê? Porque um faz mais uso do seu intelecto, da sua inteligência. Agora, o outro já nem tanto. Então, por isso que um espírito evolui mais, aproveita mais numa reencarnação do que o outro espírito. E cada espírito, e quando encarnado, alma, né, ele possui, assim, uma evolução espiritual. Cada um, é como a digital, né? Cada um tem a sua. E cada ser encarnado, no caso, ele tem a sua evolução. Isso também acontece lá na pátria espiritual, com os espíritos também. Cada um tem uma evolução. Mas tudo depende do quê? Do uso que ele faz da inteligência dele, através da função cerebral do intelecto. Para assim, então, vamos fazer assim, Deus coloca as oportunidades para seus filhos. E a mais misericordiosa é a reencarnação. A mais misericordiosa que Deus, das oportunidades que Ele dá, é a reencarnação. Por quê? Porque Ele nos dá a oportunidade para o ser humano crescer, ir se depurando, né? Se aprimorando. Porque o Espiritismo, ele prega as vidas sucessivas e a pluralidade das existências. Então, tudo isso que o Espiritismo nos traz, né, assim, as oportunidades, porque o próprio Espiritismo, ele é uma oportunidade, né, de crescimento, de evolução. Então, vamos fazer uma breve conclusão. Oportunidades são circunstâncias favoráveis para os eventos que acontecem na vida do ser humano. Tem como força impulsionadora a esperança. Tem por característica o livre-arbítrio, que faz com que as oportunidades sejam aproveitadas de acordo com a evolução que se encontram os espíritos. O espírito é o ser pensante que faz o uso da função do intelecto para aprender pela inteligência, né? Então, a inteligência ele tem e ele faz o uso do intelecto. A misericórdia maior de Deus é dar ao ser humano a oportunidade de evoluir através da reencarnação. Essa é a maior oportunidade que Deus dá para todos nós, né? E a pila é grande, né, lá. Então, nós temos que aproveitar a reencarnação, a nossa jornada reencarnatória. E aproveitar muito, porque o planeta, nós estamos em expiações e provas. E, com certeza, não vai demorar muito, nós já vamos passar para regeneração, segundo informações que nós temos da pátria espiritual, através de Santo Agostinho, Bezerra de Menezes, né, e de Kardec, que Kardec estabelece uma data para que a Terra, para que todos da Terra, né, a divulgação espírita seja universal. As leis, né, de Deus vão ser aplicadas por todas as pessoas.
E quando isso acontecer, então a Terra vai passar de expiações e provas para regeneração. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos reencarnados, para que a gente possa evoluir de tal forma que nós, na próxima reencarnação, né, a gente possa vir habitar o planeta Terra, que é o que nós queremos, né? Sempre buscando a nossa evolução. E o Espiritismo, né, é a oportunidade revelada pelos Espíritos para a evolução do homem. E a sua finalidade maior é a transformação moral da humanidade. Então, o Espiritismo, ele é uma oportunidade para nós. Ele nos traz o conhecimento que nós precisamos dentro da nossa capacidade de entendimento. Então, a partir do momento que a gente for evoluindo, progredindo, outras coisas nos serão reveladas. Mas o Espiritismo, ele revela aquilo que nós temos condições, no nosso grau de evolução, de entender. Então, o Espiritismo é uma oportunidade para nós, para todos, né? Para todos os habitantes do planeta. Então, quando todos tiverem consciência do Espiritismo, né? Porque o Espiritismo, ela é a religião do futuro, ela vai ser auxiliar das outras religiões, né? Porque o conteúdo do Espiritismo é muito, assim, profundo, é um entendimento muito profundo. Então, vamos aproveitar as nossas oportunidades agora para encerrar, vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá, que é Deus que dá as oportunidades. E nós, dentro do nosso conhecimento, da nossa evolução, do nosso uso da nossa inteligência, usando o nosso livre-arbítrio, né? É que nós vamos conseguir avaliar como que nós vamos fazer uso dessa oportunidade. Então, vamos fazer uso dessas lições maravilhosas, desses conhecimentos maravilhosos que o Espiritismo nos traz, né? Porque é só através do estudo, do conhecimento, que nós vamos conseguir o progresso esperado. Eu agradeço a atenção de vocês, tá? E que fiquem com Deus. Emília, muito obrigada. Eu agradeço. Eu que agradeço. Pelas reflexões trazidas. Você falou aí que a reencarnação é a nossa maior oportunidade, e realmente, né? Como você trouxe, como você citou o texto de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, Deus nos oferece as oportunidades e cabe a nós fazer o bom uso ou não delas, né? Como você bem colocou. E realmente a reencarnação é uma enorme oportunidade que a gente tem de fazer melhor do que da última vez, da gente se transformar, da gente buscar essa compreensão, esse entendimento, né, que você trouxe para nós, né, da importância da gente usar o estudo, da gente usar o conhecimento que a gente tenha à disposição, à mão, para que a gente possa compreender melhor quais são as oportunidades que Deus coloca na nossa vida, né? Muitas vezes a gente acha que certas situações não são oportunidades,
são desafios, são muitas vezes situações doloridas, né, que a gente experimenta, mas ainda nessas condições, a gente tem a oportunidade de escolher como olhar e como trabalhar com aquilo que está acontecendo na nossa vida, para que a gente possa conseguir superar essas dificuldades, né? Então, eu achei muito bacana quando você trouxe no texto do Emmanuel essa colocação, né, de que a gente tem ao nosso redor as pessoas que também nos ajudam aí a construir esse momento aí que a gente tenha de oportunidades. E é verdade que você falou muito bem, porque a gente não faz nada sozinho, né? Está nas leis de Deus, né? As leis morais fazem parte dessa questão do homem viver em sociedade, e quando a gente tiver a real compreensão do que é viver em sociedade, e extrapolar o que hoje a gente vê de compreensão para algo mais profundo e mais próximo do que o Evangelho de Jesus, né, nos trouxe, do que os exemplos que Jesus nos trouxe, que o nosso próximo é todo mundo, né? A gente vai galgar com certeza aí oportunidades muito maiores de trabalho e assim, de felicidade, porque a nossa felicidade, às vezes, a nossa compreensão de felicidade, às vezes, é limitada, né? E aí, conforme a gente vai trabalhando, vai estudando, vai exercitando essa compreensão, a gente vai conseguindo entender melhor tudo isso, né? Então, eu agradeço aí a você pelas colocações, que a gente possa sempre fazer um bom uso, né, das oportunidades que se apresentam na nossa vida, que a gente consiga exercitar o nosso olhar, colocar o nosso coração e os nossos pensamentos para que a gente possa aproveitar tudo isso e crescer uns com os outros, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Emília? Eu que agradeço a você, né, a oportunidade de ter passado alguma coisa, né, algum conhecimento para as pessoas. Com certeza. E que eles sigam o Espiritismo, né? Que nós possamos aprender com tudo isso, né? Isso, com certeza. Muito obrigada. Obrigada. Eu quero desejar a você uma boa noite e a todos aí, nossos amigos que nos acompanham também, uma boa noite. Que Deus continue nos abençoando, nos iluminando, que nessas situações que nós estamos experienciando, que nós tenhamos sempre esse olhar de compreensão, pedindo auxílio da espiritualidade, que o Mestre Jesus ampare a todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, a todos os nossos irmãos que desencarnaram, que sejam todos acolhidos com muito amor, com muita luz, que recebamos todos a sustentação necessária e que na nossa jornada a gente sempre exercite a nossa fé e a nossa esperança em oportunidades melhores de vida. Então, um beijo no coração de cada um, e na próxima quarta-feira nós teremos conosco a Rosângela Nogueira. Então, até a próxima quarta, fiquem todos com Deus. Obrigada, Adriana. Tchau. Tchau.